O Supremo Tribunal Federal está julgando neste momento se as provas da delação da JBS devem ser validadas, deve ter validade, melhor dizendo, mantidas, e se a segunda denúncia contra o presidente Temer deve ser enviada à Câmara, né? No início de agosto, a Câmara dos Deputados rejeitou a primeira denúncia apresentada pelo agora ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O relator, o ministro Luiz Edson Fachin, votou por manter as provas e enviar a denúncia à Câmara. Os ministros, aí você me ajuda aqui, Andreasa, você que estava acompanhando tudo de perto. O Barroso e o Moraes também acompanharam o voto. Agora você disse que o Fux também, né? Então tá 5-0, é isso? O Fux estava votando agora, tá tendo uma parte, a discussão tá quente lá. Quentíssimo. Mas tá 5-0. A Rosa Weber também já havia votado. Então já tá decidido. Mas eu começo esse tema com você. E aí, o que você achou? O que você acompanhou? O que você traz de destaque dessa discussão toda, Andreasa? Bom, não havia nenhuma novidade. Não há nenhuma novidade no fato de que a proposta de suspensão da denúncia enquanto se apura, se investiga as traficâncias ou os problemas de procedimento das delações dos Batista são tratadas, são apuradas. Então, não havia essa possibilidade. Já é fato, independentemente do placar. Talvez só o Gilmar Mendes vote pela suspensão, talvez o próprio Toffoli. O que é importante nessa discussão, né, não havendo de fato a suspensão, é o que já foi posto em debate a título de aparte, quer dizer, antes dos votos deles, por Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E parece que foi consertado, porque a própria Carmen Lúcia disse que temos um encontro marcado com a discussão, com a revisão da discussão, primeiro sobre a atividade investigativa do Ministério Público, né? Uma ideia de que se deve dar um freio na capacidade investigativa, quer dizer, um próprio juízo antecipado do Supremo, pelo menos de alguns ministros, de que há problema quando, numa disputa com a Polícia Federal, quando o Ministério Público atua como investigador, o problema seria derivado disso, né? A lambança em que resultou o acordo da JBS. E isso foi, o Toffoli foi muito assertivo, porque o voto do Fachin foi baseado numa jurisprudência criada por um voto do Toffoli, de que o delatado, por um delator, o delatado não poderia entrar com um recurso ou se manifestar contra, porque ainda era apenas um período investigativo, ainda não havia uma denúncia, ele ainda não era réu. Certo? Só que o Toffoli mesmo pediu a palavra para dizer o seguinte: eu tinha esse voto numa condição hipotética, eu sustento o meu voto. Só que a realidade mostrou que, com a cultura dos vazamentos, isso de que temos falado aqui diariamente, com a cultura dos vazamentos, o delatado é criminalizado. Né? O sujeito que surge numa delação citado acaba numa posição muito difícil, sem que haja um processo instaurado ainda àquele respeito, apenas no período investigativo. Então, virá em breve no Supremo, e o debate hoje mostra isso, um freio de arrumação sobre a atuação do Ministério Público relativamente à delação premiada. O que você acha, Vera Magalhães? Você que está acompanhando também essa votação, o dia lá no Supremo Tribunal Federal nessa questão tão importante? Bom, ontem o ministro Edson Fachin já negou de ofício, sem nem submeter ao plenário, aquele pedido da defesa do presidente para que devolvesse a denúncia contra ele para o Ministério Público, para que a Raquel Dodge a reexaminasse. Então isso era uma medida pedida pela defesa, mas que a gente já sabia que seria inócua, justamente porque já estava em discussão no pleno esse aspecto mais amplo, essa questão de ordem sobre a delação da JF e as suas consequências. O Supremo, Patrick, há muito pouco tempo se debruçou detidamente sobre a questão das delações. Acabou por referendar o poder do Ministério Público de ser o órgão que colhe as delações, que fecha os acordos e que depois os submete ao judiciário apenas para homologação, sem que o judiciário possa sequer entrar no mérito neste momento. Então vai ser realmente um cavalo de pau mexer nisso agora. E mexer nisso só porque houve uma irregularidade no acordo da JF. É a mesma coisa que a gente sair mexendo em toda lei, toda vez que se contraria essa lei, que se fere a lei.
Eu acho que você tem que fazer a lei ser cumprida e não mexer nela a cada vez que ela é testada. Não sei, eu acho que a delação é um mecanismo muito novo para você sair na base da tentativa e erro, fazer mexidas assim. Isso é uma coisa, é a capacidade do Ministério Público de fechar delações, de ser o órgão que vai instrumentalizar as delações. Outra mais ampla é a capacidade de investigação, a possibilidade de investigação pelo Ministério Público, que foi objeto de uma longa discussão sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade, foi reafirmada pelo Supremo e pode ser revista nesse seu aspecto mais amplo. Já quem defenda isso, o ministro Gilmar Mendes é um deles, o ministro Toffoli é outro. Então essa é uma discussão ampla. Assim como ampla também será a discussão sobre a revisão da possibilidade de que os condenados em segunda instância comecem a cumprir pena. Hoje o ministro Alexandre de Moraes deu a deixa, ele falou que está na hora do Supremo voltar a discutir essa questão. Ele próprio tem dado decisões para que se cumpra a pena de prisão a partir da condenação em segunda instância. Mas ele falou que tem feito isso atendendo ao que é a jurisprudência aceita no Supremo hoje, dando a entender que ele também pode rever a sua posição, assim como o Gilmar já vai rever. Então eu acho que tem várias questões de fundo aí, no que se refere, para ficar no jargão da Dilma, a investigações criminais, que o Supremo tem urgência em discutir, porque elas são importantes para o futuro das investigações importantes como as da Lava Jato. Marcelo Madureira. Bom, a primeira coisa é que a votação... O que foi, Vera? Oi? Agora que eu vi o Madu de Kipá, tá tão bonitinho. Desculpa. Obrigado. Xaratová. A votação não é uma surpresa em si, né? Os 5-0 não são uma surpresa. Ontem mesmo a Vera, a Andreasa já tinham aqui vaticinado que a questão, e o normal realmente é remeter a questão para a Câmara dos Deputados. O que eu estou achando interessante, até onde eu posso acompanhar os debates, porque a gente tem que ter outras tarefas também para fazer de trabalho, mas a gente vai acompanhando os debates, são realmente os discursos subjacentes, né, ao tema, principalmente naquilo que se refere à investigação, até onde pode ir a investigação do Ministério Público. E ontem, aqui, até a Vera lembrou muito bem, eu cometi um engano, né, que a Procuradoria seria um órgão do Judiciário. A Vera apontou muito bem, não, é um órgão independente do Judiciário. E isso, na minha opinião, é muito importante ser lembrado para se ressalvar a capacidade do Ministério Público de continuar sendo independente e poder fazer as investigações com liberdade e profundidade que ele achar que tem que fazer, uma vez que não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Agora, o que a gente vem percebendo nos últimos dias é cada vez mais uma tentativa de interferência do governo nos órgãos de Estado, principalmente, né, na Procuradoria-Geral da República. Ontem mesmo debatemos aqui, eu falei da minha expectativa, né, da minha certa ansiedade com relação a como será o comportamento da doutora Raquel Dodge e a sua nova equipe. Até sobre a questão do careca lá do COJAC, dos juízes lá, que veio falar da questão do enfim, só queria lembrar prisão. Que a ministra tá lá, agora... Não, pois é, não, porque me escapa o nome do Alexandre Moraes Temer, que era o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, exatamente. Hoje tem um artigo muito bom do meu amigo Roberto Feite, do jornalista Roberto Feite no Globo, lembrando que o Alexandre Moraes pediu vistas da questão do foro privilegiado, já há 4 meses, né? E até agora não deu o menor sinal de como vai se posicionar com relação a esse assunto, por exemplo. Então, não só com relação à questão da prisão em segunda instância, como também essa questão do foro privilegiado, porque segundo a própria alegação, o artigo lembra isso, tem uma declaração do Alexandre Moraes, do ministro Alexandre Moraes, dizendo que isso aí vai interferir na vida de muitas pessoas, né? Eu não sei exatamente o que o juiz quis dizer com isso, mas é só para lembrar, né, que o Supremo teria que realmente também colocar em pauta, vou trazer de novo para a pauta, essa questão do foro privilegiado. Uma coisa, Andreasa... Eu queria acrescentar o seguinte, nesse momento,
fala o Dias Toffoli e há um debate inflamado, puxado pelo Gilmar e encampado por ele. Eles estão criando as condições, como eu estou dizendo, objetivamente, eles estão criando as discussões para rever tudo isso que nós estamos tratando aqui em breve. Primeiro, a liberdade de atuação do Ministério Público como investigador, isso está em questão, e o efeito da cultura dos vazamentos sobre o indivíduo delatado. Porque o que acontece é o seguinte, e nisso eu preciso concordar, eu tenho falado muito disso aqui, o delator é um criminoso, certo? Ele fecha um acordo de delação em troca de benefícios. Então ele vai entregar outras pessoas, criminosas ou não, a ser verificado. Ele já é o criminoso. Então ele diz que você, Patrick Santos, cometeu uma série de crimes. Isso num processo que deveria ser sigiloso e suscitar uma investigação. Só que, como tudo é vazado, você, sem que haja qualquer condenação, você é criminalizado. Você pode ter sua reputação, a sua vida arruinada. Mas não necessariamente é sigiloso. Não. Ô Vera... Depende de determinação do juiz. Muitos não são sigilosos. Mas é exatamente isso que está em questão. Por exemplo, um dos motivos pelos quais o sigilo cai é com a autorização do delator. O delator autoriza, ele permite que aquilo que ele delatou em sigilo tenha o sigilo levantado. Só que isso não é uma matéria exclusiva concernente a ele. Concerne também ao terceiro de quem ele está falando. E que ele criminaliza. Mas concerne também ao juiz, e o juiz tem a decisão de levantar o sigilo ou não. Mas exatamente essa questão que eles estão discutindo agora e que o Supremo tratará em sessão em breve, tá? Que pode ser decisiva para o futuro da delação premiada. E tudo isso é decorrente, é culpa das lambanças cometidas pelo senhor Janot. Acontece que voltar tudo para o sigilo não é decorrente só disso, não. É decorrente em parte disso, mas é decorrente também em parte de uma pauta que o Gilmar Mendes tem para atenuar e para jogar uma água quente na fervura. Não é assim. Vamos dar nomes aos bois também. Pode dar nome para quem você quiser. Nesse momento eu estou dizendo, o nome é Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que estão encampando essa questão. Tudo bem que o Janot deu pano para manga, mas que eles têm uma agenda que é bem anterior à lambança do Janot. Mas você veja, Vera. Estão aproveitando. Não é porque a agenda é deles e talvez haja interesses por trás dela que a questão levantada não é importante. Porque é importante, mas eu acho que a quebra do sigilo dos processos, o fulano delatado pode ter sua vida arruinada. Pode ter a vida arruinada e depois lá na frente o processo é invalidado por falta de provas. Mas o sujeito que foi delatado, exposto na imprensa, está com a sua vida arruinada. Então, essa discussão é muito importante e é uma discussão de ordem constitucional. É o direito do indivíduo, um direito individual, fundamental. Fala, Vera. Eu não sou a favor de sigilo de processo. Eu sou a favor do que tem vigido como regra na Lava Jato, tanto no Supremo quanto em Curitiba, de se levar ao sigilo, se colocar tudo na internet, se colocar tudo no EPROC e que cada um prove, o Ministério Público prove, os advogados provem, e ao final e ao cabo se vê quem é culpado ou não é. E aí... Se fosse tudo sigilo, a gente não teria, não saberia nada do que a gente sabe hoje. Vera, você vê que coisa engraçada, né? Porque nós estamos falando aqui de situações hipotéticas, mas o que acontece na realidade não é nenhuma coisa nem outra. Nem o sigilo absoluto, nem a abertura completa dos processos. O que a gente tem é um meio do caminho em que se vaza seletivamente. Isso é o que é o comum nesse caso. Isso é o que é o comum. Se você me disser que nós vamos levantar todos os sigilos incondicionalmente, a gente vai chegar a um acordo. Eu posso ser a favor. Agora, do modo como é, uns são sigilosos, outros não são, mas a média é vazamento, aí fica muito complicado. A média não é vazamento. A média Curitiba, a quase regra, totalidade, é processo aberto no EPROC. Eu acho que, pelo que eu tenho percebido, a predominância da cultura do vazamento, o que a Suprema Corte está discutindo agora. O que você acha, Madu, pra gente virar nossa página aqui, sobre essa discussão aqui da Vera com... Pois é, eu sou favorável aos que os americanos chamam de full disclosure, né? Eu acho que todos os assuntos que são de domínio público, para o bem ou para o mal, eles têm que ser de conhecimento do público. Então, eu sou favorável que eu sou contra o vazamento. Eu sou que haja um acesso da sociedade através dos órgãos de imprensa e tal a todas as informações referentes às investigações. Porque as investigações, aquela coisa da reputação, Andrés, uma vez há um prosseguimento do processo e tal, o indivíduo tem todas as garantias para se defender e provar a sua inocência quando for o caso. Mas está manchado, então, né, eu acho que você...
Tá com a reputação, fica com a reputação manchada. O que eu acho é o seguinte... Bom, mas aí quando você... É aquela história. Quando você vai fazer uma amputação ou uma cirurgia que você vai tirar um tumor, né? Você tira um pouco de tecido bom em volta, né? Fazer o quê? Paciência. Não. São os danos colaterais que a gente chama na guerra. Porque a gente tem que entender a altura do processo em que se dá a delação premiada, tá? A delação premiada faz parte da investigação e é meio para obtenção de prova. Nem prova ela é. Então, se você aparece citado numa delação premiada e citado em algo que, afinal, se for verificado, pode te incriminar, mas naquela etapa, obrigatoriamente não te incrimina, é apenas uma especulação, né, da boca de um criminoso, aquilo colocado publicamente, do modo como tem acontecido no Brasil, coloca você no banco dos réus e o condena, independentemente do fato de que no futuro você possa se mostrar inocente. É o que está acontecendo. E veja, não significa que as pessoas que estão delatadas sejam honestas. Provavelmente elas não são. Provavelmente elas estão implicadas gravemente até em coisas que a gente não sabe. Mas isso não importa, porque isso amanhã pode ser contra você, Marcelo Madureira, que é um cara honesto. Bom, gente, vamos, acho que... Olha, eu sei, Andreas, Vai lá, Madu, conclui. Só em tese, claro, você tem toda a razão. E só, eu não quero ser conclusivo, porque esse assunto realmente é muito polêmico, mas assim, em tese, o Andreasa tem toda a razão. Agora, na prática, né, é mais benéfico para a sociedade como um todo que ela tenha acesso completo a todas as informações à medida que você vai acrescentando isso ao processo de investigação. Eu acho isso. Agora, eu não nego, realmente traz problemas para a traz. Tipo daqueles problemas que não tem solução. Eu nem vou advogar essa tese de que você precisa tirar um pouco de tecido são para tirar o tumor. Eu vou numa linha um pouco diferente da do Madu para defender a mesma coisa. Eu acho o seguinte, trata-se de pessoas públicas acusadas de cometer crimes contra o patrimônio público, contra o Estado, contra o voto popular, a soberania popular, contra as empresas públicas. As delações são o início de um processo probatório, é óbvio, que tem de depender de prova de corroboração e da feitura de prova também pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Mas elas são importantes de serem conhecidas para que a gente saiba do que se trata e para que não vote, por exemplo, nessas pessoas se ficassem em sigilo o tempo inteiro e aí rolasse uma eleição e essas pessoas estão lá sendo delatadas por terem cometido crimes gravíssimos. O que é mais deletério? Reeleger essas pessoas ou elas terem um momentâneo problema de abalo de reputação? Eu acho que é mais deletério você reeleger essas pessoas. E não há condenação nenhuma, ainda que elas tenham a sua reputação injustamente e momentaneamente abalada, elas têm reparação lá na frente. Reparação por meio de pedido de danos materiais, danos morais, etc. Caso sejam efetivamente inocentes. Eu acho que a gente não pode voltar à época da cortina de fumaça e à época em que se ficava tudo no sigilo. Eu acho que a gente está correndo realmente um risco de retrocesso e não é pequeno. Não é porque o Janot fez um monte de lambança e continua fazendo que a gente vai jogar toda a água do banho junto com o bebê gordinho ali, que é ele, contrário. Jogar o bebê junto com a água do banho. Não, deixa o bebê. Vamos cuidar do bebê, vamos apurar, vamos fazer as coisas direito. É possível fazer as coisas corretamente. As coisas são feitas corretamente no mundo inteiro. A delação premiada existe no mundo inteiro e ela é feita corretamente. Vejam, a Vera falou que o sujeito é acusado. Nessa etapa, ele é acusado por um bandido, por um criminoso, que já está lascado, né? A acusação formal, aquela feita pelo Ministério Público, aquela ainda virá numa etapa posterior. É isso que precisa ficar claro. A acusação que está em tela neste momento é a acusação feita por um bandido contra um bandido de fato, assumido, contra um provável bandido. Mas o problema é esse provável. É preciso fazer as coisas direito. Vou repetir, delação premiada é meio para obtenção de prova. Em algum momento isso virou prova em si. É isso que a gente está discutindo aqui, a transformação da delação premiada em prova em si. E aí, por que ela é considerada prova em si? É que ela é tornada pública, muitas vezes vazada. É um desrespeito ao processo institucional.